canal da Uber TV, canal 11 da Olé TV, e pela resenha do Márcio sobre o Green Book. A gente estava comentando sobre o porquê da palavra Green Book e o porquê dessa escolha de filme. Foi por conta do livro, né, desse guia utilizado naquela época para auxiliar os viajantes. Márcio, então, seguindo com a resenha. Voltando ali na questão de preconceitos, que a gente estava falando do preconceito social que o negro tinha também, o personagem do Ali, que ele tinha preconceito pelo Vito, o personagem do Vigo, ser de classe inferior. Tu vê que ele fica num pedestal e tal. Ele senta num trono, né? Ele senta num trono. Ele tem aquele chifre. Como é que é? Esqueci. Dente de marfim de elefante. Que isso no mercado negro é muito caro. Tá ligado? E o cara exibe como um troféu. E ele tem um trono no meio da sala. Se veste como rei. Sim. Quando ele aparece pela primeira vez pro Tony Lip, ele é um rei. Tá, sim. Então, ele tem esse preconceito com o Tony Lip que vai quebrando. E o Tony Lip tem da superioridade branca, vamos dizer assim, né? Da época. Mas tem um texto que eu achei... Eu me arrepiei, cara. Que ele tá na chuva, o personagem do Alien, que ele fala: eu não sou bom o suficiente para ser branco, eu não sou bom o suficiente para ser negro. O que eu sou então? Eu não sou bom o suficiente para ser hétero, porque ele é gay também, né? Sim. E, então, eu achei muito lindo isso, que ele se revolta lá no meio da chuva, né? Uma cena escura. Acho que foram abordados por policiais naquela época. Sim, porque em vários lugares onde ele iria tocar, né, o Tony, que funcionou também não só como um motorista, mas também como meio que um segurança particular. Ele meio que, com o passar do tempo, começou a defender o Dom, e o Dom sofreu muito preconceito. E ele sempre manteve a postura elegante, ele não se revoltou. E aí, quando as coisas começaram a acontecer realmente, de não dar certo, de não conseguir chegar no lugar, de ter que comer separado das outras pessoas, enfim, o preconceito da sua forma mais nua e crua, né? Então, o Tony começou a perceber que as pessoas são muito ignorantes de ter esse preconceito, começou a defender ele da forma dele, né? Que ele é meio chucrão, né? Quando ele foi pedir um piano específico para tocar, porque ele é um pianista excepcional, né? Por isso que ele tem todas essas riquezas, ele conseguiu conquistar isso através da música, né? E na hora dele pedir, eu acho até engraçado essa parte, que ele foi pedir um piano específico, e aí o rapaz que tá falando: não, pega esse piano mesmo. Aí o Tony foi lá: não, você não vai conseguir o piano pra ele. Foi lá e pá, deu uma porrada nele, né? Então, da forma dele, ele começou a proteger. E os dois, tão diferentes, né, tanto na cor da pele como nas personalidades, começaram a se aproximar de uma forma que evoluiu para uma amizade maravilhosa, né? Que é humanamente ele conseguiu mudar, né? Tipo, sim, a visão de racismo. Porque no início do filme, ele deixa bem claro que o Don Shirley pediu por essa viagem. Ele sabia que ele estava indo para o sul dos Estados Unidos, que era extremamente racista. Ele pediu, inclusive, ele pediu pelo Tony Lip, porque ele sabia que era um bom segurança, sabendo que ele ia encontrar durante essa viagem, entendeu? Sim. Mas uma mente, por exemplo, uma pessoa ele conseguiu mudar. Se nos lugares que ele passou, ele não conseguia fazer, tipo, na cena do restaurante, que ele não conseguia comer com os integrantes da banda, sabe? Que é tipo assim, cara, minha banda tá ali, eu não posso comer com eles, tá ligado? Ele era o show, ele era a atração principal, né? E mesmo assim ele foi tratado, né, como lixo. Sim. E tu vê a gênese ali do personagem, que ele é barrado, e você não pode comer na sala, no hall, lá com seus integrantes. E ele simplesmente volta pra sair. Ele vai comer em outro lugar, ok. Sim. O personagem, o Tony que briga por ele. Que vai lá e... Não, peraí, isso. Mas tá sabe certo. por que isso? Porque em todo esse processo, ele se sujeitou a isso. Ele aceitou tudo isso. E não porque ele goste, né? Eu lembro de uma cena que eles estão indo no caminho, assim, e o carro para, alguma coisa acontece com o carro, e ele desce do carro, ou ele fica no carro, não lembro, desculpa, e ele olha um monte de trabalhadores com foice inchada na mão, todos negros num pasto, assim, e aí ele fica pensando assim, ó, eu tenho certeza que o que ele pensou foi assim: melhor ser humilhado do que tá ali.
Eu acho que, na verdade, os trabalhadores Porque ali já estavam tá sendo chocados humilhado. com aquela imagem. Naquela época, né, o preconceito ele era muito Um muito branco forte. dirigindo pra um negro, né? O Isso. que está acontecendo, né? Então ninguém acreditava no que estava. Eles pararam de fazer o que eles estavam fazendo e ficaram pasmos com aquela Isso. cena que é completamente antagônica à realidade vivida naquela época, né? A gente sabe que aquela época era, né, o começo, Martin Luther King estava no ambiente político daquela época, ele estava começando a defender o movimento negro, né? Então, nesse processo todo, realmente, né, a gente sabe que tinha diferente de banheiro, não podia usar privado, enfim, a gente sabe Até portanto nos que ônibus, tinha né, uma parte, os negros, por exemplo, nos ônibus, tinha a parte da frente separada para os brancos, e lá os últimos 3 bancos eram para negros, quando tinha, né? Então era um regime de segregação racial muito complicado, tipo, separar pessoas por cor, simplesmente por ignorância, preconceito. É o que o filme propõe a mostrar, né? Olha o que acontecia, né? A arte tem essa missão, né? De mostrar, fazer a gente pensar, né? Essa é outra coisa que a gente tem que notar, que é um road movie. Tu já pensa, pô, road movie é um filme bacaninha, coisa pra ver em sessão da tarde, sei lá. Mas não, ele faz pensar justamente isso, porque ele fala de preconceito, fala, a gente pode trazer pro atual, né? Porque Sim, o preconceito não é uma coisa que acabou. sim, Tu vê que, sistêmico, né? o pessoal tava... Ainda. o pessoal tava escondendo o racista tava se escondendo, agora parece que começaram a voltar, sabe? Então a arte faz isso, a arte faz a gente olhar para trás, como é uma arte histórica, né? Um cinema histórico. Faz a gente... Eu achei que foi um filme bem desafiador até para o próprio diretor em si, porque ele fez um roteiro, mas a história, como tu falou anteriormente, ele só fazia comédias. E ele trabalhava sempre com o irmão dele, o Bob Forelli. E aí ele simplesmente chega com essa proposta de fazer um filme que toque um assunto delicado e que ao mesmo tempo é um filme gostoso e saboroso de se assistir. Eu fico muito feliz assistindo aquele filme, não vou mentir. Ele é muito bom de se assistir. E a composição que o Mahershala Ali faz, tanto na versão do roteiro quanto o próprio ator, é incrível, porque a gente percebe que no início ele não gosta de falar muito sobre ele prefere silêncio. Sim. Meio que a força ele fala sobre a esposa dele que ele teve que abandonar em nome da arte, e também o irmão que às vezes um problema de família que ele também teve que abandonar, mas que ao mesmo tempo, e aí a gente volta naquela cena que já é mais pro final, que ele sai no meio da chuva do carro e fala que ele não sabe, ele não é homem o suficiente, que ele não é... É um desabafo. É um desabafo, porque ele guarda lindo. tudo isso. Essa amizade entre eles que eles têm durante a viagem faz com que eles se abram uns pros outros. É a confiança, né? A Mas eu confiança. acho que Gradativa. às vezes é porque a atuação dele deixa muito claro que é nos detalhes que ele deixa, tipo assim, cara, a parte que ele tá bêbado, sabe? Que ele tá todo estrupiado, ele tá altivo, mas tipo, cara, ele tá destruído por dentro, tá ligado? Mas ele tem que manter essa postura, porque, cara... Ele é aquilo ali. Foi interessante que pra você fora, tocou no né? assunto da atuação, porque que atuação, né? Nossa. Os dois, eles dão... É o segundo Oscar É o segundo pra Oscar, ele. né? É consecutivo? Não é... Foi Acho que não é Moonlight. Moonlight deu um espaço deu e ano, esse. Isso, deu. Então, o Viggo, que ele é um ator norte-americano, né, dinamarquês, você não fala que ele é um ator dinamarquês, norte-americano, Não. você fala que ele é um italiano, daqueles bem bravão mesmo. Ele tá sabe? falando em inglês com sotaque italiano e ele falou em algumas partes do filme em italiano. Sim, ele é italiano. Você não duvida nisso, né? Quanto tempo será que ele não estudou o italiano pra poder fazer isso no filme, Sim. tá ligado? Aprendeu, Óbvio. ele já fala inglês, óbvio, né? Mas, tipo, colocar o italiano sem ser de uma forma caricata. Que a gente já viu em outros filmes, por exemplo. Sem fazer o... Né? É, o famosinho. Ele é Mamma italiano mia! mesmo. E até em contraponto o Dom, né? O personagem Dom, protagonizado... Eu não sei falar direito o nome do ator. Como é que é? É Mahershala Ali. Mahershala Ali. O Ali. Ali. Esse ator, Seu alinho. ele foi tão incrível, né? Que se você olhar pro ator em si, ele é rapper, ele tem outro estilo, ele é norte-americano também. E você olha a integridade daquele personagem muito bem construído, muito bem transformado e protagonizado durante, né, todas as cenas, as tramas, né? E como é que ele foi se transformando junto, os dois foram se transformando, né?
Então eu acredito que ele recebeu realmente o prêmio de melhor ator coadjuvante porque ele foi um grande protagonista desse filme. Não só um coadjuvante, mas também um grande protagonista, porque ele sofreu transformações e ajudou com que o protagonista, que foi o Viggo Mortensen, também se transformasse junto nesse processo. Então é maravilhoso pensar nisso, né? E a fotografia, né, gente? Que fotografia Nossa. linda. São 2 meses de viagem pelo sudeste dos Estados Unidos, né? Então é uma fotografia muito linda porque mostra ambientes requintados e é interessante porque aquela parte do livro que vocês falaram, o Green Book, ele mostra alguns lugares que eles vão, não são tão assim a cara do personagem do Mahershala, porque são lugares mais assim feinhos, não é? Mais mal cuidados, mas assim, até a composição desses ambientes, a composição dos ambientes elegantes onde ele vai fazer as músicas, onde ele vai apresentar os trabalhos dele, além dos ambientes, deixa eu ver, como é que eu posso dizer, as planícies, né? O cenário em si, a viagem inteira. Então é uma composição muito boa do filme. Vocês repararam que quando eles estão em Nova York, que eles estão na ponte, que tá só carros antigos, toda a paisagem do fundo foi apagada digitalmente, porque tem muito mais prédios ali, tá ligado? Sim, esses são aqueles detalhes técnicos que normalmente a gente, com aquele olhar um pouco mais despercebido, a gente não consegue perceber que tem realmente várias coisas acontecendo e como é importante tanto a parte técnica, né? O Bernardo, ele é produtor também, então ele sabe o quanto que é importante essa parte de você manter a parte técnica tão fidedigna para evitar erros, aquele prédio não existia na época, então aquela planície não existia, então... É todo um estudo, não é? Junto, né? Sim. Com a atuação, uma direção brilhante, né? Em que você fica com o coração cheio de alegria no final do filme, né? Você vai vendo ele se transformando, você vai se transformando junto, né? Então é um filme que não tem como você não se emocionar, não tem como você não viver aquela história junto com eles e viajar naquele carro lutando pelos direitos junto com eles, né? Eu só fico, tipo, assim, imaginando a felicidade dos diretores, produtores, tipo, tu vê o trabalho final, tá ligado? Porque Aquela obra-prima, né? você vê a produção de um filme, ela é complicada. É diária, é rotina, são várias complicações que surgem ao longo das gravações e no final você tem um filme muito bonito. Cara, se eu fizesse um filme, se eu tivesse feito parte desse filme, eu estaria muito feliz, porque ele é um filme bonito e com uma mensagem muito, muito massa, tá ligado? Sim. E o mais importante, ele é baseado em fatos reais, né? O Tony, ele existe, né? Inclusive... Existiu. Ele existiu, inclusive ele participou de filmes, né, como O Poderoso Chefão, ele foi ator em filmes de máfia, então tudo isso aconteceu, né? O Dom sofreu toda essa perseguição, todo esse preconceito, e o Tony também, né, da forma dele também, travou suas batalhas. Isso é uma história real, né, contada muito lindamente, né? Uma curiosidade do filme é que os roteiristas participaram desse filme, né? Com papéis pequenos, mas eles participaram, né? Sim. E tem uma curiosidade muito interessante, esse filme também foi dedicado a Larry, o corvo. Não sei se vocês sabem, mas durante as filmagens tinha um pássaro, um corvo que perseguia o carro e ficava sempre com eles lá. Todo o tempo das filmagens estava esse corvo. Até teve um momento que ele passaram um carro quase por cima do corvo, quase mataram. E aí o ator do Viggo cuidou do corvo, então eles acabaram dedicando o filme também a um corvo, um pássaro que estava acompanhando eles juntos, né? Curiosidades que acontecem, né, que a gente não sabe, né? Então, além de todos os prêmios que esse filme ganhou, né? Foram 3 Globos de Ouro, foram Oscar de melhor ator coadjuvante, Oscar de melhor filme, Oscar de melhor roteiro, né? Então, isso aí é prova de que quem não viu esse filme, assista, apesar dos spoilers, você vai conseguir sentir essas emoções. Tem que assistir. Dá pra ver e rever esse filme que é... Nossa, lindo. É encantador. Ele parte do desprezo e acaba num afeto. Aquela cena do Natal, tipo, ele voltando na casa do Tony na ceia de Natal com a família, é muito bonita. Essa cena é maravilhosa e a gente vai retomar com ela logo depois do intervalo.